A paz do Senhor Jesus, para os irmãos. Vou deixar aqui alguns versículos da palavra de Deus que é muito importante para nós e para toda a igreja que crê na eternidade e segue os caminhos do Senhor com fidelidade. No livro de Lucas, capítulo 11, versículo 57. O título diz assim: acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu, indo eles pelo caminho, e disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse-lhe também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amados, observa muito bem o que a palavra está dizendo para nós aqui. Para a igreja, para o cristão, para aquele que está pagando o preço para entrar no reino do céu. Essa palavra é para quem está pagando o preço para entrar no reino do céu. Essa palavra é uma palavra de consolo, uma palavra que vem direto do céu para a sua alma e para a minha alma. Aqui o Senhor disse assim, o título diz assim: acerca dos que seguem a Jesus. Aqui está falando, não está falando, o título aqui já diz, não de multidões, mas dos que verdadeiramente seguem a Jesus. O título diz assim, aqui no 57, versículo 1, diz assim: e aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então, chegou um homem ali para Jesus e disse que ia seguir Jesus por onde quer que Jesus fosse. E olha como a maneira em que que o Senhor Jesus o respondeu. E disse-lhe Jesus: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O Senhor colocou-se os homens menor do que as raposas e do que as aves do campo. As raposas têm seus covis e as aves seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Né? Então, nós temos que observar bem a palavra de Deus e que nós não somos nada, nós somos pecadores arrependidos, mas miseráveis na presença de Deus, e que possamos tudo no nome dele, pelo nosso esforço e a nossa obediência. Aqui no 59 diz assim: e disse-lhe o outro: segue-me, mas ele respondeu, e disse-lhe a outro: segue-me. Mas Jesus disse para o outro: segue-me, para ele seguir Jesus. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar os meus pais. Jesus chamou ele para seguir Jesus e ele pediu para Jesus deixar ele enterrar os pais dele primeiro. E olha a maneira qual o Senhor respondeu. Olha, mas Jesus lhe observou
Deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Para os irmãos ver o que o Senhor Jesus disse para aquele homem. Ele pediu que deixasse ele enterrar o seu pai, que já tinha morrido. E Jesus disse: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. O que significa? Significa que no reino dos céus nós temos que marchar com um alvo que é Cristo. Por que Jesus falou para deixar os mortos enterrar os seus mortos? Que nós cristãos que andamos na verdade, dentro da palavra de Deus, devemos observar que esses tais que usam a palavra, mas são perseguidores, ou até mesmo pessoas que nem cristãos são, mas que são perseguidores do povo de Deus, são mortos, estão mortos. Então o Senhor falou para deixar o morto enterrar o seu morto, porque aquele povo que enterrar aquele defunto também estava morto. Só se encontra vivo quem está na presença de Deus, na obediência da palavra, seguindo a Jesus Cristo com fidelidade. As outras pessoas é considerada mortos. Então nós devemos deixar os mortos enterrar os seus mortos e fazer as obras de Deus. Porque muitas das vezes morre uma pessoa também e a pessoa vai ali no velório e faz celebração e papapá, juntou 10 mil pessoas, juntou não sei quantas mil, juntou não sei quantas. Minha filha, meu filho, se você morrer no pecado, destituído da glória de Deus, se você morrer sem ter uma aliança verdadeira com Jesus, fora da obediência de Cristo, para juntar o mundo no seu velório, não vai significar nada. Sua alma bateu no inferno, de lá não sai mais não. O segredo não precisa de ir ninguém, ou você morrer e jogar você em qualquer, até para os urubu comer. Mas se você estiver em Cristo Jesus, você vai viver eternamente. Essa é a riqueza eterna que os filhos de Deus buscam e esperam. Por que Satanás? Por que levanta multidões para nos destruir, para nos perseguir, para tentar nos matar? Por que levanta da família, fora da família? Por quê? Por que levanta? Porque sobre eles estão multidões de demônios. Esses são mortos. Então a Bíblia diz para deixar os mortos enterrar os seus mortos. Só está vivo quem está na presença do Deus vivo. Então, por que se levanta contra? Porque Satanás sabe que aquela ovelha brilha, que ela tem o Espírito Santo, que ela é da parte de Deus, de Jesus. E Satanás quer tirar ela. Porque quem já é dele, ele não persegue. Satanás vai perseguir quem é dele? Não, não vai perseguir. Por que Satanás não persegue? Não persegue falso profeta, não persegue. E por que não persegue? Porque já faz parte do reino das trevas. São mortos. Então você tem que entender de que nós somos vivos em Cristo Jesus e estamos na obediência do Evangelho para a eternidade. Porque na verdade nós estamos aqui, mas não somos daqui, nós somos do céu. Nós estamos esperando a eternidade. Satanás usa pessoas fracas, servas do diabo, para te perseguir, para tentar o mal contra você, porque Satanás sabe que você é um escolhido para a salvação. Então, nós devemos marchar em fé. Agora olha mais embaixo aqui, ó. Foi para deixar os mortos enterrar os seus mortos. O reino de Deus. Então, disse-lhe também o outro, ó, aí o 61. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porque o reino, vê? Os mortos. Ó, Jesus observando, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. O Senhor manda a nós o quê? Anunciar o reino de Deus. Onde nós passarmos, onde nós estivermos, anunciar o reino de Deus. Ao 61. Ó. E disse também ao outro, aí Jesus disse o outro, Senhor, disse o outro disse Jesus, ó, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Olha o que Jesus respondeu. E Jesus lhe disse, ninguém que lançar mão do arado, olhar para trás
é apto para o reino de Deus. Então, nós não devemos olhar para trás. Que significa? Quem é chamado de Deus pelo Espírito Santo para o Evangelho, na obediência do Evangelho, ele não pode olhar para trás. Ele não pode olhar, porque muitas das vezes você olha para trás. Olhar para trás em que sentido? Acompanhar pessoas que dão mau conselho. Olhar para parentes, filhos, amigos que não querem nada com Jesus. É claro que nós devemos orar pela família e pelos filhos, mas nós não podemos salvá-los, tá? Porque você, a partir do momento em que a criança, ainda que ela tenha uma idade e ela já é dona de si, só o Espírito Santo pode convencê-la do pecado. Então você tem que estar pregando e orando pelos seus filhos, pela sua família, para que ela seja salva, mas você não pode olhar para trás, você tem que continuar marchando. Ainda que tenha luta, tenha as diversidades da vida e as perseguições, nós temos que continuar marchando, porque nós estamos caminhando em direção ao reino do céu, nós estamos caminhando em direção à vida eterna, à Nova Jerusalém. Satanás, por saber que os dias dele está perto, está contado, porque nós